Bom, pessoal, conforme nós vimos na semana passada, ficaram alguns exercícios para a gente corrigir, não é? Justamente sobre o tema da associação de capacitores, ok? Eu vou mudar a tela do PowerPoint para a minha lousa e aí a gente vai resolvendo esses exercícios. Tá? O primeiro exercício é esse daí que vocês já estão vendo. E lembrem-se que eu falei para vocês que a primeira coisa a ser feita na hora de resolver o exercício é levar os valores dos capacitores todo para um mesmo submúltiplo. Ou seja, não tentem fazer os cálculos usando como está aqui, olha, mili, micro e nano, porque isso aí vai dar problema. Então, o ideal é você traduzir isso para aquele submúltiplo, né, em que a conta fique mais razoável. E me parece que, nesse caso, a conta fica mais tranquila se eu usar o micro, né, como está aqui no C2. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou traduzir os outros capacitores para micro e aí com o micro eu faço as contas para a gente ter um cálculo mais tranquilo. Então olha, o C1 ele foi descrito em mili, né? 0,1 milifarad. Se eu passar do mili para o micro, ou seja, se eu descer um degrau, eu tenho que fazer uma multiplicação por 1000 e 0,1 vezes 1000, a gente sabe que dá 100 microfarad, ok? Nesse outro capacitor, no C3, o caminho é o contrário, não é? Eu estou num degrau mais abaixo. E se eu estou num degrau mais abaixo, eu tenho que subir um degrau, portanto eu vou fazer uma divisão por 1000. Então, olha, o meu C3 vale 80.000 nanofarads. Se eu dividir isso por 1000, eu descubro que o meu C3 ele vale 80 microfarads. Então tá aí, eu tenho os três capacitores, todos eles descritos em micro, né? Então agora eu posso fazer tranquilamente o cálculo do equivalente sem ter problema algum. E como a gente já havia feito para resistores, vamos começar pelo mais fácil. E o mais fácil aqui, olha, são esses dois capacitores em paralelo. E com dois capacitores em paralelo, a gente aprendeu que o equivalente nada mais é do que a soma dos dois valores. Então, olha, o meu C23 ele nada mais é do que C2 mais C3. Ou seja, 20 mais 80, o meu C23 ele vale 100 microfarad. Correto? Aí, olha, feito o cálculo com os valores em micro para C2 e C3, só para facilitar a nossa vida, eu vou redesenhar o circuito, né? Eu acho que não era nem necessário, mas como é o primeiro, vamos fazer isso. Ó. Então está aqui o C1 e está aqui o C23 que a gente acabou de calcular. Tá? Então agora eu tenho dois capacitores em série. E para achar o equivalente entre dois em série, eu tenho que multiplicar e dividir pela soma, né? Então, olha, eu vou fazer C1 vezes C23 dividido por C1 mais C23. Ou seja, o C1 vale 100 micro e o C23 100 micro também, não é? Então é uma conta até bem mais simples da gente fazer, porque a gente já sabe que o valor dessa conta vai dar metade de um dos capacitores, porque eles têm o mesmo valor, né? Então, a minha capacitância equivalente para essa associação equivale a 50 microfarad. Bem tranquilinho esse, né? São só três capacitores e serve para a gente pegar o jeito de como começar a fazer essas contas. Pessoal, alguma dúvida nesse primeiro exercício aí? Algum questionamento, alguma pergunta? Tranquilo ou não? Não, tranquilo. Beleza, então eu agora vou apagar a lousa e a gente vê o segundo exercício. Tá? No segundo exercício, a gente tem um circuito um pouco mais... eu não quero falar complexo porque ele não é mais complexo, né? É um pouco mais trabalhoso, vai? A gente tem mais capacitores para tratar. E
em função disso, lógico, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Pelo que eu estou vendo aqui, olha, também fica mais fácil, acredito, né? Se eu passar todo mundo para micro, né? Eu acho que com o micro a gente tem uma resolução, vamos falar assim, melhor. Então o C1 ele foi dado em mili. Para passar do mili para o micro, eu multiplico por 1000, né? 0,18 vezes 1000, então eu vou ter 180 microfarad. O C3 ele é 0,09 mili. Isso vezes 1000 vai dar 90 microfarad. O C5 está expresso em nano, né? É o caminho contrário, ou seja, eu vou subir um degrau, portanto eu vou fazer uma divisão por 1000. 10.000 dividido por 5 são 10 microfarad. E o C6, né, é o mesmo caminho do C5. Eu tenho 20.000 nano. Para eu passar isso para micro, eu divido por 1000. 20.000 dividido por 1000 dá 20 microfarad. Tá ok? Eu tenho agora, olha, 2 pontos de partida para começar a calcular o capacitor equivalente. Eu posso partir de C4 e C5, né? Ou então eu posso partir de C1, C2 e C3. Eu vou pegar C4 e C5 porque eu acho que está mais tranquilo. Então, olha, o meu C4, 5, ele vai ser C4 vezes C5 dividido por C4 mais C5, ou seja, 10 vezes 20 dividido por 10 mais 20. Então a gente tem 200 dividido por 30. Isso daí vai dar aproximadamente, vamos fazer a conta aqui, 200 dividido por 30, aproximadamente 6,7 microfarad. Tá? 6,7 microfarad. Eu arredondei, tá certo? Bom, agora eu tenho que trabalhar com C1, C2 e C3. O que será que fica mais fácil? Vamos dar uma olhadinha. O C1, 180, o C2, 60 e o C3, 90. Cara, eu já andei fazendo umas contas bem parecidas com essas anteriormente, né? Então eu acho que fica mais legal fazer o C1 e o C3. Eu acho que facilita a minha vida. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar primeiro o C1,3, que seria C1 vezes C3 dividido por C1 mais C3. Ou seja, 180 vezes 90 dividido por 180 mais 90. Tarcísio. Oi. O C4 não vale 40? Vale 40, então eu errei na conta. Então vamos refazer aqui, deixa eu refazer ali. Eu não sei de onde eu tirei 10. Deixa eu apagar aqui e vamos refazer. Então, olha, 40 e 40. Aqui a gente tem 4 vezes 2, 8. Então são 800 dividido por 60. 800 dividido por 60, aproximadamente 13,3. Correto agora, João? Oi? O C5 vale 10. Vai dar 400. Espera aí que eu me confundi todo, então. Acho que eu não acordei do feriado ainda, João. Vai ver que foi isso. Então, 40 vezes 10 sobre 40 mais 10. 400
dividido por 50, 8 microfarad. Agora está certo, né? Concorda, João? Sim, sim. E agora foi o valor que eu cheguei. Ah, então tá bom. Então vamos lá, olha. Agora eu vou fazer o C13, porque a gente andou fazendo essas contas e esse cálculo fica mais tranquilo, né? Então, C1 vezes C3 sobre C1 mais C3. 180 vezes 90 sobre 180 mais 90, né? Aí fazendo a conta, 180 vezes 90, 16.200, dividido por 270, né, que é 180 mais 90, e isso dá 60 microfarads. Agora, olha, se eu pegar o C13 com o C2, já dá para sacar o quanto vai dar, né? C1, 2, 3 seria C13 vezes C2 dividido por C13 mais C2. Então a gente tem 60 vezes 60 sobre 60 mais 60, e isso daí a gente sabe que vai dar a metade de um deles, né? Portanto, 30 microfarads. Aí, olha, se eu redesenhar o circuito, eu tenho que, em paralelo, vai ficar, quem que está aqui em cima? C6, não é? Aqui, C1, 2, 3. E aqui embaixo, C4, 5. C4, 5. Então, o CEC ele vai ser igual a C6 mais C1, 2, 3 mais C4, 5, porque está todo mundo em paralelo, né? Então o CEC vai ser igual a C6, 20 mais C1, 2, 3, 30 mais C4, 5, 8. Então o CEC ele vale 58 microfarad. De acordo, pessoal? Tranquilo? Tudo certo? Dúvida? Todo mundo está quieto, acho que está tranquilo, né? Então vamos para o terceiro exercício. No terceiro exercício, cadê? Aqui a pasta. A complexidade do terceiro exercício é a mesma, se a gente for ver bem, do segundo, né? Não mudou nada demais, né? A gente tem que seguir fazendo aquele procedimento de conversão, né? Primeiro dos Cs para um múltiplo só, para um submúltiplo só. Eu acho que continua valendo a pena a gente passar para micro, né? Então, o C1 2000 para micro, o C1 vai ser igual a 2000 microfarad, né? Aí o C5 1,8 mil vezes 1000, 1800 microfarad. O C6 2000 vezes 1000 são 2000 microfarad. E o C7 1000 vezes 1000 são 1000 microfarad. E aí, olhando o circuito,
a gente percebe que são vários pontos que a gente pode usar para começar. Vários não, né? Na verdade são 2 pontos só. Eu posso começar com o C2,3 ou com o C4,5, né? Não tem mais nada que eu possa fazer de início. Então, olha, eu vou começar com o C2,3 só para seguir a ordem, né? Então, C2,3, C2 vezes C3 sobre C2 mais C3. C2 600 vezes C3 300 dividido por 600 mais 300, fazendo a conta, 600 vezes 300, 180.000 dividido por 900, 200, tá? Então, a capacitância C2,3, ela vale 200 microfarad, ok? C4,5 é um C4 vezes C5, né? Dividido por C4 mais C5. C4, 900 vezes C5, 1.800, dividido por 900 mais 1.800. Isso daí vai ser igual a 900 vezes 1.800 dividido por 2.700, né? É isso, 2.700. Então isso dá 600 microfarad. Então C4,5, 600 microfarad. Agora é bom a gente desenhar para a gente ter uma noção melhor do circuito que a gente está fazendo, né? Senão talvez fique difícil para a gente continuar a interpretar o que é que está sendo feito. Então a gente tem aqui o C1, ao lado do C1, a gente vai ter agora, olha, em paralelo, o C2,3 com o C4,5, né? E insere com esses dois o C6. E eu não posso esquecer que aqui, olha, pegando esses extremos, a gente tem o C7, né? Então tá aí o desenho do circuito que a gente tem agora. E o que a gente pode fazer? Eu tenho agora o C2,3 e o C4,5 em paralelo, né? E se eles estão em paralelo, eu somo os dois para ter o equivalente deles, né? Então, o que seria um C2, 3, 4, 5, ele vai ser C2, 3 mais C4, 5. Então, esse C2, 3, 4, 5, ele vale 200 mais 600, portanto, 800 microfarad. Tá? Vou aproveitar esse desenho que eu fiz aqui, olha, e vou trabalhar em cima deles mesmo, né? Eu vou apagar os dois resistores que eu tenho aqui, porque agora no lugar desses dois tem um único, não é? Que é o C2, 3, 4 e 5. O que sobrou para eu fazer agora? Agora eu tenho que trabalhar com esses caras aqui, né? Tem que trabalhar com esses três. Vamos dar uma olhadinha. O C1 vale 2.000, o C6 vale 2.000 também,
e aquele C2, 3, 4, 5 vale 800. Então eu acho que compensa trabalhar com C1 e C6, porque eles têm o mesmo valor, né? Então eu vou achar um 6, que vai ser C1 vezes C6 sobre C1 mais C6. 1000 vezes 1000, não, 2000. 2000 vezes 2000 dividido por 2000 mais 2000, e isso daqui vai ser igual a 1000 microfarad, né? Metade de um deles, porque os dois são iguais. Tá? Aí agora sim eu vou juntar o C1,6 com o C2, 3, 4 e 5. Aí vai ficar esse bruta, nome feio, não é? C1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai ser igual a C1,6 vezes C2, 3, 4, 5, dividido por C1,6 mais C2, 3, 4 e 5. E isso daí vai ser igual a 1000 vezes C1,6, 1000 vezes 800, dividido por 1000 mais 800, né? E isso daí vai ser igual a, fazendo a conta, 1000 vezes 800 dividido por 1800, aproximadamente 444,4 microfarad. Tá? Então, olha, de novo, agora eu troco esses três por um único, não é? Esse único é o C1, 2, 3, 4, 5, 6 que a gente acabou de calcular. E agora eu tenho dois capacitores só em paralelo, né? E se eu tenho dois capacitores em paralelo, agora basta somar os dois. Então, o meu CEQ, ele vai ser C1, 2, 3, 4, 5, 6 mais C7. Então, meu CEQ vai ser 444,4 mais 1000, né, que é o valor do C7. Portanto, CEQ vale 1444,4, aproximadamente, né? 1444,4 microfarad. Tá aí, tá resolvido o exercício 3. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Posso corrigir o quarto exercício? Então vamos corrigir o quarto exercício. Então tá aí, olha. Nesse aqui eu descuidei, não é? Eu acabei já deixando para vocês pronta as conversões de valores, né? Então eu já tinha passado, acabei já passando sem querer para vocês todos os valores para microfarad. Então agora eu tenho que entender as ligações do circuito para aí eu poder ir resolvendo os trechos em série em paralelo. E o que eu consigo perceber logo de cara,
é que, olha, o C2 e o C6 estão em série, né? Estão ligados em sequência, não tem ninguém ligado entre eles. E o C3 e o C7, a mesma coisa. Então tem esses dois pontos, ou melhor, essas duas associações, né, em série, para poder começar. C2,6 e C3,7. Vou começar pelo C2,6. Então, olha, C2,6 ele é C2 vezes C6 dividido por C2 mais C6, 400 vezes 200 dividido por 400 mais 200. Deixa eu ver se eu não errei. Acho que não, tá certo. Então isso daí vai dar 2 vezes 4, 8. 80.000 dividido por 600. 80.000 dividido por 600, aproximadamente 133,3 microfarads. Então, aproximadamente 133,3 microfarad. Agora vamos ver o C3 e C7, né? C3,7. C3 vezes C7 dividido por C3 mais C7. Cadê o C3? 100 micro vezes 600 micro dividido por 100 micro mais 600 micros. Então isso daí vai dar 6 vezes 1, 6, 60.000, né? Dividido por 700. Isso daí vai dar aproximadamente 60.000 dividido por 700, 85,7 microfarads. 85,7 microfarad. Cadê? Isso. Bom, gente, o ideal agora é redesenhar o circuito, porque senão acho que a gente acaba se perdendo e não conseguindo enxergar as associações que a gente tem daqui para frente. Então o que eu vou fazer é trocar o C2 e o C6 por um só, né, no desenho, e mesma coisa o C3 e o C7. Então eu vou desenhar isso aqui mais do lado, né? Então eu tenho aqui a fonte de alimentação. Em paralelo com a fonte, eu tenho o C1. Aí, olha, aqui a gente tem... Nossa, ficou muito feio, gente. Espera aí, eu vou redesenhar. Não vai ficar difícil para a gente enxergar. Vai mais atrapalhar do que ajudar. Então vamos lá de novo. Está aqui a fonte. O C1 em paralelo com a fonte. Aí aqui C4, aqui C5. E agora a gente toma cuidado, né? A gente vai colocar o C3,7 nas extremidades do C5, né? Então, olha, tá aqui o C3,7 e o C2,6 nas extremidades do C4. C2,6. Então, olha, fazendo a análise agora, eu percebo que o C4 está em paralelo com o C2,6 e o C5 está em paralelo com o C3,7.
Então eu posso fazer qualquer um desses dois, né? Vamos na sequência C26 com C4. Então seria C246, não é? É simplesmente a soma dos dois, porque eles estão em paralelo, não é isso? C2, 6 mais C4. Portanto, C26, deixa eu conferir aqui, acho que é 133,3, né? Opa! Cento e 133,3 mais C4 200 micro. Então 133 mais 200 são 333,3 microfarad, é isso, né? E o C357 ele vai ser C5 mais C37. C5 vale 100, C37 85,7 microfarad. Aí, somando esses dois, a gente tem 185,7 microfarad. Tá aí. Continuando, né? Agora a gente vai trocar esses dois, né? Por um só. Só vamos redesenhar isso aqui, né? Então, no lugar do C4 e do C26, eu vou colocar o C246. E no lugar de C5 e C37, eu vou colocar o C357. Correto? Então, olha, vamos desenhar de novo. Assim a gente não se perde, né? Então, olha, está aqui a fonte. C1 está em paralelo com a fonte. E agora a gente tem aqui o C246 e aqui o C3, 5 e 7. Bom, agora a alternativa que a gente tem é só essa, olha. Esses dois aqui, olha, estão em série, né? E com esses dois em série, eu multiplico o valor deles e divido pela soma. Então vamos fazer esse cálculo. Aí, olha, no caso seria C2, 3, 4, 5, 6 e 7, que vai ser igual a C246 vezes C357 dividido por C246 mais C357. E isso daí vai ser igual a 333,3 vezes 185,7 sobre 333,3 dividido por 333,3 mais 185,7. E isso daí vai dar um valor aproximado, né? Vamos ver.
333,3 vezes 185,7 dividido por, abre parênteses, 333,3 mais 185,7, fecha parênteses, não, assim não vai dar certo. Vamos escrever por partes. 333,3 vezes 185,7 61.893,8 61.893,8 dividido por, como é que é? 333,3 mais 185,7, 519. Olha, e isso daí vai dar aproximadamente 61.893,8 dividido por 519, aproximadamente 119,3 microfarad. Bom, agora ficou fácil, né? Ficou fácil por quê? Porque agora eu vou trocar esses dois aqui, não é? Por esse que eu acabei de calcular, e eu já consigo perceber que esse que eu vou substituir vai ficar em paralelo com o C1, né? Então, olha, vamos redesenhar, a gente já está redesenhando até agora, não custa, né? Aí pelo menos depois isso fica no vídeo, né? Então, tá aqui o C1. E agora, em paralelo com o C1, esse C2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, como eles estão em paralelo, basta somar, né? C1, perdão, CE que vai ser C1 mais C2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então CE que vai ser igual, eu já nem lembro quanto vale C1, 100 micro. Mais 119,3. Então, CEC ele vale 219,3 microfarad. Tá aí, depois dessa trabalheira toda, a gente descobriu o valor desse capacitor equivalente para essa associação chatinha demais da conta. Pessoal, pergunta, dúvida, questão? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, último exercício da série da semana passada. Ele é mais teórico do que qualquer coisa, né? A ideia do quinto exercício é a gente lembrar daquela questão que em série você tem o quê? Os dois capacitores mantendo a mesma quantidade de cargas, né? Então, olha, eu vou desenhar aqui, tá dizendo que tem associados em séries dois capacitores, né? Então tá aqui os dois capacitores. Eles estão em série. O C1, ele tem uma capacitância de 100 microfarad e o C2, ele tem uma capacitância de 500 microfarad. Correto?
eles estão ligados a uma fonte, né? Pelo que dá para perceber no item C. Então, está aqui a fonte onde eu conectei esses dois capacitores. E foi dito que a tensão de C1 é 2 volts. Então, a partir disso, o que a gente quer saber? Primeiro, olha, no item A, a gente quer saber a carga que cada capacitor acumulou, não é? Pelo que a gente está vendo, a coisa agora é bem simples, né? A carga é a tensão vezes a capacitância. Então, o primeiro, Q1, vai ser igual a U1 vezes C1, ou seja, 2 vezes 100 vezes 10 a menos 6. Então, o Q1 ele vale 2 vezes 100, não é? 200 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá? Como os dois estão em série, eu posso dizer que o Q1 é igual ao Q2, que, portanto, também vale 200 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou então, não é, se eu quiser, posso escrever desse jeito, né, 200 microcoulomb. Lembrando, não confundir este C da unidade de medida coulomb com este C, que é o símbolo que a gente usa para indicar um capacitor. Correto? Mas, enfim, a carga que cada capacitor acumula é 200 microcoulomb. Segundo passo, a gente quer saber a tensão sobre C2, não é? Então, olha, a tensão sobre C2 eu vou calcular usando a mesma equação, não é? Q2 vai ser igual a U2 vezes C2. Então, olha, 200 vezes 10 a menos 6 tem que ser igual a U2 vezes a capacitância, 500 vezes 10 a menos 6. Eu tenho que deixar o U2 sozinho, não é? Então, o 2 ele vai ser igual a 200 vezes 10 a menos 6, dividido por 500 vezes 10 a menos 6. Bom, 10 a menos 6 em cima, 10 a menos 6 embaixo, eu cancelo, não é? E 200 dividido por 500, está aí 0,4 volt. Tá? Finalmente, a tensão da fonte. A tensão da fonte, lembrando que isso é uma associação em série, né? A tensão da fonte U, ela vai ser a tensão do primeiro capacitor mais a tensão do segundo capacitor. Segundo a lei de Kirchhoff, né, nós estamos falando de uma malha, a soma das tensões nos capacitores tem que ser igual à tensão da fonte. Em cima do U1, a gente tem 2 volts, em cima do C2, a gente tem 0,4 volts. Então, a tensão da fonte é 2 mais 0,4, portanto, 2,4 volts. Tá aí, está resolvido o quinto exercício. Pessoal, pergunta, dúvida, alguma questão? Tranquilo, né? Esse é facinho, é só uma aplicação dessa teoria que a gente viu nas últimas aulas. Correto, gente? Tranquilo? Acredito que todo mundo me disse que está tranquilo, né? Então eu vou dar uma parada no vídeo e aí a gente retoma com os exercícios que a gente falou que ia fazer hoje, ok?